Fala galera, beleza? Então esse vídeo aqui é, como está o título aí, análise do teste Arduino CNC Shield G-Code Sender versus placa controladora TB6600 e Mac 3. Porque até mesmo isso era uma curiosidade que eu tinha. Agora que eu tive essa possibilidade, eu fiz esse teste para quem também tiver a mesma curiosidade. Se de fato tem alguma diferença ou não. E eu vou estar falando a respeito disso. Então lá no vídeo, que está nomeado Teste Prático Arduino CNC Shield G-Code Sender versus TB6600 e Mac 3. Então no caso aqui o G-Code Sender é o programa que controla a placa e que controla a máquina. Aqui é o Mac 3 que controla a placa e que controla a movimentação da máquina, beleza? Então lá no começo do vídeo, a princípio está trabalhando essa máquina que está com o Arduino G-Code Sender e tal. E a metade do vídeo para frente é essa daqui, Mac 3 e a TB6600. Então fica visivelmente de fácil constatação a maneira que os programas trabalham, certo? E isso acaba resultando numa eficiência de aproximadamente 40% para mais. Ou seja, ela vai trabalhar 40% mais rápido. Mas eu digo assim, não mais rápido porque ela está com uma velocidade mais rápida, e sim pela maneira com que os programas trabalham. Porque tipo no teste, o que foi feito? O mesmo arquivo eu mandei para o G-Code Sender, que é o programa que está nessa máquina, e mandei para o Mac 3, que é o programa que está nesta máquina. Quando você manda o programa assim, o programa, quando você cria o arquivo que você vai recortar, por exemplo, você já manda as especificações de velocidade, o eixo Z, a velocidade também que você quer que ele trabalhe, velocidade de corte do XY e assim por diante. Então era o mesmo arquivo, entendeu? Só peguei o arquivo, mandei para essa, o mesmo arquivo eu mandei para aquela. E quando você observa o começo do vídeo, você vai perceber o seguinte, a maneira com que o Arduino, CNC Shield e o G-Code Sender trabalham. Por exemplo, observa que a máquina, por exemplo, ela está vindo no que seria uma linha reta. Daí no canto, vou chamar de canto ou na emenda, por assim dizer. Então, porque ela está vindo reto, chega no final aqui, ela precisa subir. O que ela faz? Quando ela está chegando no final aqui, ela praticamente desacelera, ela praticamente para. E depois começa a acelerar de novo. Isso ela faz em todas as tipos de, digamos assim, emendas, como eu mencionei. Então, se está vindo reto, precisa virar, e daí para, e daí vira, acelera, e assim vai. Até mesmo quando é uma reta e entra um círculo. E daí ela vem, está chegando no finalzinho da reta, ela desacelera e vai entrar no círculo, acelera. E fica nesse acelera, desacelera, acelera, desacelera. Enquanto que na segunda parte você percebe aquela ali trabalhando com o Mac 3, o que acontece? É uma velocidade constante. Não importa se tipo ela vai vir reto e vai subir, ou se ela está vindo reto e vai entrar num semicírculo ou numa curva, é a mesma velocidade. Seria o mesmo que, por exemplo, nessa daqui você está com um carro andando a 50 km por hora. Daí você chega na hora que tem que fazer a virada, antes você já começa a diminuir, 40, 30, 20, 10, daí depois você começa a acelerar de novo. Vai chegar numa virada, diminui e tal. Já ali não, ali é a mesma coisa que você viesse a 50 por hora e virasse a 50 por hora. Entendeu? Então só nessa questão é uma eficiência significativa. Em torno de, eu vou dizer 40%, mas está bem próximo de 50%. Vocês terem uma ideia, o tempo de conclusão nesta máquina aqui foi em torno de 36 minutos e naquela ali 20. Então praticamente é quase a metade. Então vamos deixar ali, digamos, 40%. Então, só nessa questão, por mais que se possa dizer, por exemplo, a plaquinha que está ali é melhor e tal, mas
Em nenhum dos casos elas estão trabalhando na capacidade máxima, elas estão trabalhando de acordo com a velocidade que eu determinei, que no caso era de avanço ou velocidade de corte de 1.200 milímetros por minuto. As duas estão trabalhando. Essa daqui, apesar de ter a plaquinha um pouco melhor, está com os motores um pouquinho mais fracos. Essa daqui está com a placa que seria um pouquinho mais fraca e os motores mais fortes. Mas a ideia desse vídeo era mostrar essa comparação de como o programa trabalha. Claro, a diferença, o Mac 3 é um programa que você vai encontrar, você até encontra ele, mas ele é pago, por assim dizer. Enquanto que o G-Code Sender, ele é free, ou é livre de licença, você pode utilizar sem programa nenhum. Da mesma maneira que desses grátis aí tem uma infinidade. Então cada um gosta de um tipo, mas nessa questão, de fato, o programa do Mac 3, o ganho de compensação que ele tem é muito maior. Nessa questão eu vou dizer, a inteligência do programa, a maneira com que ele se comporta e a maneira como que ele trabalha. Agora aqui, é assunto de outro vídeo, mas o que eu vou fazer? Eu tinha essa máquina aqui, beleza? Eu acabei adquirindo ela assim, a plaquinha, o Arduino e tal, foi que eu comprei e instalei. Provavelmente ela estava com uma plaquinha melhor e tal, até porque ela é uma máquina com uma estrutura um pouco mais robusta. Ela era utilizada para trabalhar provavelmente com alumínio. Não se pode utilizar bem ao pé da letra o termo caseiro em função da estrutura dela. É uma máquina um pouco mais elaborada, beleza? Então essa daqui foi uma. Essa outra aqui eu adquiri pelo seguinte, pelo valor que o cara estava vendendo. E eu tinha planos do quê? O problema dessa daqui é que ela é pequena. Então eu comprei as peças, algumas coisas para ampliar ela. E nisso apareceu essa outra máquina aqui, só pelo valor que eu paguei nela. E por se tratar de... Tá com os fusos bacanas, fuso com esfera. Tem uma plaquinha boa, assim, razoável, porque não é aquela placona, mas a placa controladora dela é boa e tal, então era um valor que compensava. Então agora o que eu tenho? Eu tenho a possibilidade de escolher entre as duas máquinas qual que eu vou desmontar para fazer uma um pouquinho maior. Porque essa daqui ela tem uma área de 35 por 25 de trabalho, essa daqui 40 por 40. Parece que não, mas esse 40 por 40 é praticamente o dobro. Praticamente o dobro. Por mais que aqui seja 35, 25, se você fazer o cálculo de área, tá dando praticamente o dobro. Só que tipo assim, eu queria uma possibilidade de pelo menos um 50 por 80 ou 60 por 60 já seria bom. Porque quando você trabalha com uma área muito pequena, você tem que ficar sempre substituindo a placa que você está recortando. Então, uma arinha um pouquinho maior, se for a mesma placa, você mantém ela ali e só vai mudando o posicionamento zero da máquina para fazer outros recortes. Então, no outro vídeo, o que eu pretendo fazer? Eu pretendo fazer o seguinte. Eu quero testar esta máquina utilizando aquela placa. Por que utilizando aquela placa? Esses motores, eles são mais fortes. Então essa máquina aqui que tem uma estrutura mais robusta, ela tá, digamos assim, ela não tá 100%, ela tá ali em 98, 97, 98% de precisão. Então tipo, alguma coisa assim que você manda recortar com 100 milímetros, ela está saindo ali com 98, 98,5, às vezes 97. Então eu quero de fato saber fazer o teste para saber se essa imprecisão que essa máquina tem é em função também da plaquinha CNC Shield, Arduino. Às vezes ela está perdendo um pouco de passo. Que, enfim, eu fiz ali o ajuste nos milímetros e tal, mas está perdendo. Então existe uma possibilidade de ser a placa que está perdendo um pouquinho de passe e tal. Talvez porque aquela placa ela tenha um comportamento diferente. Se eu fizer esse teste e de fato ela
ela conseguir uma precisão melhor do que a que eu estou tendo agora, aí aquela placa vai ser destinada para essa máquina, dessa máquina vai passar para aquela máquina, porque na questão de recorte, digamos assim, um recorte de letra, um recorte que não exija tanta precisão, beleza, as duas, 100%. Eu digo 100% aceitável. Mas às vezes se você quer fazer um recorte com precisão, essa daqui está ficando a desejar um pouco, pelo seguinte, essa máquina ela tem uma estrutura mais robusta, então ela foi projetada para ter uma precisão melhor e está perdendo. Já essa outra aqui, ela perde também, mas essa perda eu atribuo à questão de tipo assim, a fragilidade dela. Eu vou utilizar a expressão travamento. Então essa daqui, ela tem um jogo um pouco maior do que essa daqui. Então essa daqui é um pouco mais travada. Só que essa daqui, ela responde perfeitamente digamos assim, a placa. Então acho que nenhuma das duas perde tanto assim. Mas essa acaba perdendo mais pela questão da fragilidade estrutural. E eu desconfio que essa daqui ela está perdendo mais essa precisão perfeita em função da resposta da placa. Então o que eu vou fazer? Eu vou ligar esses motores naquela placa e colocar para trabalhar, certo? E ver qual vai ser o resultado, beleza? Então, assim que possível eu posto vídeo com esse teste, beleza? É isso aí, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!